interessante, hein, meu irmão? Pelo amor de Deus. Ó, eu quero um sapato, um tênis desse para mim. Ele tem esse sapato da Super, Hein? viu, rapaz? Verdade. Primeiro eu queria agradecer você aqui, agradecer o pessoal que está em casa, ou onde for, né? No YouTube, a todos os presentes. Eu tenho uma colinha aqui, mas a gente vai direcionando aqui. Eu gostei de falar com o Luca, até porque a gente bateu um papo antes, né? A gente tem alguns negócios em comuns. Eu trabalho também aqui com franquias. Nós temos hoje no grupo da gente uma franquia rapidinho, até porque eu não quero tomar o tempo do painelista, mas só para vocês entenderem como a gente já pode ter essa sinergia. A gente tem uma franquia de comunicação indoor em 20 cidades e 9 estados, chama Fala Síndico, que nasceu aqui, né? E eu quero fazer já uma pergunta para você de como que nasceu a Sodier, né? Sodier Doces, que é a empresa e a franquia que é diretor de expansão na América. Queria que você contasse um pouquinho para o pessoal como foi o surgimento dessa empresa no Brasil e depois também já emendando como foi essa estratégia de ganhar um outro país, que não é fácil e que todo mundo aqui já falou que não é tão simples, né? Então, como é que foi esse planejamento estratégico de você chegar também numa outra região, num outro país, com a cultura diferente da nossa? Ótima pergunta. Então, quem conhece a Sodier Doces aqui? Então, a gente tem algumas pessoas que conhecem a Sodier. A Sodier Doces é a maior franquia de bolos e doces da América Latina. Hoje, a Sodier tem 350 e poucas lojas aqui no Brasil, e eu tive o prazer de ajudar a Sodier a internacionalizar. Então, hoje eu sou diretor de expansão da Sodier nos Estados Unidos também. A minha empresa representa os interesses da Sodier Doces nos Estados Unidos, e isso daí foi a continuação de uma história magnífica aqui que começou há 20 anos atrás, né? A dona Cleusa Maria, mulher simples, batalhadora e desbravadora, né? Ela era boleira de coração e de existência, né? De vida. Boleira de coração. Ela era boia fria no interior de São Paulo. Ela foi convidada, um dos patrões dela, a mulher do patrão fazia bolo. Né, a mulher ficou doente, pediu para ela fazer os bolos enquanto ela se recuperava, e a dona Cleusa começou a ir muito bem fazendo o bolo. A mulher acabou falecendo, dona Cleusa continuou nesse processo, ela entregava bolo a pé no interior, em Salto, no interior de São Paulo. E ela começou numa lojinha de 200 metros quadrados. Ela tinha um empresário ou um cliente que dirigia de São Paulo até o interior para comprar os bolos dela, que a mulher dele só gostava dos bolos da dona Cleusa. E ele sugeriu para a dona Cleusa, perguntou se ela sabia alguma coisa de franquias. A dona Cleusa não sabia absolutamente nada. Ela começou a estudar o processo de franquia, e a partir daí nasceu a Sodier. Na verdade, ela era Sensação Doces antigamente. Eles acabaram mudando para o nome Sodier, parece um nome francês, mas, na verdade, Sodier vem de Sofia e Diego, que são os 2 filhos da dona Cleusa, e, a partir daí, ela começou a ganhar o Brasil. Só em São Paulo são 96 lojas, então, existe mais Sodier em São Paulo que McDonald's, e hoje ela tem 2 lojas aqui em Natal, né? Tem 2 lojas em Fortaleza. Ela foi tema da novela Dona do Pedaço, não sei se vocês assistiram a Dona do Pedaço, foi uma história inspirada nela, foi capa da Forbes como uma das mulheres mais influentes do Brasil, e um belo dia eu estava sentado no meu escritório, cuidando da minha vida, e um corretor comercial, parceiro, ligou para mim e falou que americano não tem muita paciência, né? Começa por aí. Daí, se você liga para ele, não sabe muito o que você está dizendo, ele passa para outro, ele me ligou e falou, olha, eu tenho uns clientes brasileiros aqui, não estou entendendo muito bem o que eles querem, você quer esses clientes para você? Falei, claro, dá o telefone, me deu o telefone, eu liguei, ela estava na International Drive, convidei ela para vir no meu escritório, convidei eles, né, não tinha a mínima noção de quem eles eram, quando eles entraram no meu escritório, da dona Cleusa, o filho dela,
o diretor-geral da corporação e mais 2 franqueados, que são os franqueados masters da primeira loja da Sodier. E eles estavam, como todo mundo, querendo procurar um espaço para alugar. Aí eu comecei a fazer as primeiras perguntas da entrevista. Eles ainda não tinham incorporado nos Estados Unidos, não tinha uma LLC, não tinha uma biografia da empresa, não tinha absolutamente nada. Daí eu falei, olha, vocês estão aí há pelo menos uns 6 meses do aluguel do espaço. A gente precisa fazer um trabalhinho de campo primeiro. Eu já moro nos Estados Unidos há 21 anos, então, quando ela perguntou, você conhece a Sodier? Falei, não conheço a Sodier, mas é igual Amor aos Pedaços. Então, a dona Cleusa deu uma risadinha e falou, a gente faliu eles. Falei, eita, então, peraí, eu acho que o negócio é bom, né? Quando eu fui olhar na internet, eu percebi o tamanho dessa marca, e eu sou formado em negócios internacionais. Até o momento, foi um desbravamento do meu lado também fazer internacionalização, mas essa foi a minha escolha acadêmica, então essa é a minha escolha de profissão. Tudo que eu faço, a corretagem ela me escolheu, né, porque eu terminei a faculdade no olho do furacão, na queda do mercado imobiliário, então tinha um monte de brasileiro querendo comprar imóvel barato. Foi assim que eu entrei no mercado imobiliário, mas a minha escolha acadêmica ela é em negócios internacionais. Eu dei uma proposta, né, de internacionalização da Sodier, para a gente iniciar o processo, e a gente iniciou aí um processo que hoje já tem 4 anos. Né? O processo ele é um processo de rebranding, né, que você tem que refazer a identidade da sua marca, né, porque quando você está num outro mercado, numa outra cultura, com outros valores, com outros processos, tudo é absolutamente diferente. Absolutamente tudo. Né? Bolo, o americano vê bolo de forma diferente que o brasileiro vê bolo, porque bolo para o americano é decorativo, né? Ele não é sabor. Então, o americano ele não está acostumado a comer bolo de aniversário. Você canta parabéns, dá um pedacinho e está tudo certo, e é bolo de farinha com um monte de açúcar no meio. A qualidade do que a Sodier estava oferecendo e está oferecendo é muito única para o mercado. Então, você tem uma oportunidade e um desafio. A oportunidade é apresentar algo único para o mercado. O desafio é conseguir comunicar, e fazer aquele cliente tomar a decisão de provar algo novo. Então, dos 150 e poucos sabores de bolos que a Sodier tem hoje, a gente só levou 56, se eu não estou enganado. Muito disso tem a ver com o nosso estudo de mercado, entender qual é o gosto do americano, entender qual é o custo de importação. É isso que eu ia te perguntar também. Como é que você não é só um gestor para procurar um bom ponto? Não, você faz o trabalho todo de branding, você faz estudo, você faz uma DRE, você reposiciona a marca no mercado, você também organiza o mix dos menus, né, do menu, e posiciona essa marca para o gosto regional. Regional que eu digo é do americano, que tem esse tal do regionalismo. Aqui no Nordeste, Recife é muito bairrista, a gente também. Então, assim, tem isso, né? E como é que você lidou com essa regionalização de um produto que é muito brasileiro, né, para esse mercado americano? Como é que vocês fizeram essa adaptação, vamos dizer assim? Essa é uma pergunta excelente. A gente não existe fórmula, né? Existe o que a gente chama de trial and error, né? Tentativas, erros e acertos, análise, vamos fazer, vamos para frente, vamos para trás. Tem muita pesquisa de satisfação, né, envolvida nisso daí, fazer laboratório com o americano. A gente entende, eu estou numa posição muito especial, ao meu ver, porque eu sou brasileiro, nascido e criado no Brasil, em São Paulo. Fui para os Estados Unidos aí com 17 para 18 anos. A minha carreira acadêmica e profissional foi toda nos Estados Unidos. Então, hoje eu entendo a forma que o americano decide, né? Qual é o processo de decisão do americano, o que a cultura espera, e, obviamente, entendo a nossa cultura, que é o brasileiro. Então, é sempre um trabalho de tradução da identidade da marca, né? E traduzir o valor do produto num país que tem valores diferentes. Por exemplo,
O americano, ele tem um conceito muito grande de justiça de valores, né? Então, o americano, ele não paga qualquer preço por qualquer coisa. Eu tinha falado ontem nos desafios de empreender, né, nos Estados Unidos. Qual é o maior desafio de empreender? Né? Hoje, aqui no Brasil, a gente pratica o markup, né, como empresário. Então, você tem o seu custo operacional, você tem os seus custos fixos, custos variáveis, você tem o custo do seu produto, né, que está englobado ali no custo operacional, custo de empregados, enfim. Né, é muito mais fácil você determinar os custos aqui, porque os funcionários são assalariados, eles não trabalham por hora. Então, você definiu o custo do seu produto, você coloca 50%, 100% em cima, esse é o valor do seu produto. Né, você pode comprar hoje um hambúrguer de R$15 ali na esquina, como você pode ir no shopping e comprar e comer o mesmo hambúrguer por R$50. Né? E muitas vezes a gente prefere comer um hambúrguer de R$50 porque o restaurante é chique. Né? Nos Estados Unidos, não importa se você, a menos que você tenha pó de ouro no seu hambúrguer, o americano ele quer saber por que o seu produto está fora da realidade de mercado. Né? O que isso significa? Que a gente tem que fazer um estudo muito específico, né, do valor de mercado, quanto um americano paga por um bolo. Qual é a minha competição? Quais são os valores que são praticados? Aí o nosso trabalho é trabalhar, o nosso desafio é trabalhar matemática inversa, né, para melhorar os nossos processos, para baixar o custo do produto, para poder aumentar a nossa margem. Então, o processo lá é muito diferente. Né? O que a gente faz para um bolo da Sodier, por exemplo, né? Como é a comunicação que a gente desenvolveu para o americano? Sempre focar no que é de mais-valia para ele. Que, por exemplo, a coisa mais cara nos Estados Unidos é mão de obra. Mão de obra é super valorizada, porque todo mundo ganha bem. Então, se você fala que é um produto feito à mão, né? Um produto from scratch, que eles chamam, que não é industrializado, para eles é de uma valia muito grande. Então, isso daí está em todas as nossas comunicações de marketing. Né? A gente fala made from scratch, usando ingredientes frescos, frutas frescas. Para o americano, você fala que eu estou usando morango fresco, cortando o morango. Eles, uau! Né? Usando farinha para fazer o bolo. Eles, uau! Porque o americano não sabe fazer bolo com a farinha, com ovo, tudo é de caixinha. Né? Então, quando você entender quais são os valores daquela cultura e comunicar o seu produto, ressaltando o valor que aquele produto tem. Eu estava vendo também uma coisa muito interessante. O tal do regionalismo que eu estava falando com você aqui, por exemplo, na França, o sistema métrico... Oi. Deu certo aí? Não. Está ligado aqui. Na França, o sistema métrico é diferente. Então, até o próprio McDonald's usa o quarteirão com queijo, ele é outro nome e outro tamanho. Tá? E vende cerveja no McDonald's da Holanda, por exemplo. Vocês tiveram que também adaptar e usar algum produto diferente, não estou dizendo de rebrand, de você reposicionar, mas um ingrediente local, como algumas empresas também vêm dos Estados Unidos para cá e colocam sorvete de pitanga, de açaí, vocês tiveram que posicionar também e criar alguma coisa para o gosto americano? Essa é uma ótima pergunta, e uma pergunta que até hoje tem debate. O McDonald's, ele faz, a maioria das empresas multinacionais, elas agregam, né, elementos daquela cultura. Aqui no Brasil, por exemplo, quando eu venho para cá, eu vou no McDonald's só para comer o Mac Cheddar, porque o Mac Cheddar não existe nos Estados Unidos. Né? O Mac Salad Bacon, que era na minha época, que agora é o Max, alguma coisa... São produtos que o McDonald's ele faz um produto regional. A gente tentou até o Mac Picanha, né? Mac Picanha agora, né? A gente começou. Essa foi uma linha de raciocínio que nós tivemos no começo, né? Por isso que dentro do mix de produto da Sodier eles fizeram o Red Velvet, né? O Red Velvet é um bolo americano. O Apple Pie, eu acho que também foi pro menu. E eu acho que nos últimos 4 anos saíram um total de 0.
Esse tipo de produto, né, não entra dentro do mix do que a Sodier tem para oferecer, porque ela tem tanta coisa que é tão diferente da cultura americana, que o americano ama muito, porque o que o americano ama é açúcar. Começa por aí. Né? A confeitaria americana não pode ser mais diferente da brasileira em todos os aspectos. O americano não sabe o que é creme de leite e leite condensado. Muito menos brigadeiro. Não, tem a mínima. E explicar o que é brigadeiro é a coisa mais fenomenal do planeta. Até hoje, a gente ainda não conseguiu achar uma definição, uma descrição rápida para o que é brigadeiro e beijinha. Né? Porque não é um chocolate, né? Não é uma bala, ele é feito de leite condensado, né? Que é um produto que o americano não conhece. O leite condensado ele é só comprado em lugares especializados, em lojas latinas ou lojas brasileiras, porque ele vem ou da América Latina ou do Brasil, por exemplo. Muitas vezes vem do México, né? Porque... Exato. A Sodier, ela tem outro desafio, né, que nós tivemos com eles. A Sodier ela tem um contrato exclusivo com a Nestlé, onde a Nestlé ela desenvolve uma fórmula especial para o creme de leite e o leite condensado deles. Por isso que não tem como você reproduzir um bolo da Sodier. E a Nestlé ela só tem fábrica na Suíça, no Brasil e no México. Então, os nossos produtos, os ingredientes da Sodier têm que ser importados do Brasil. A ótima notícia é que, como eles têm também uma negociação, porque a Sodier, a Nestlé abastece 350 e poucas lojas aqui no Brasil, a negociação do custo desse produto é muito vantajosa para a gente. Aí vem, né, a questão do câmbio. Né, quando a gente fala, o câmbio está muito alto. Ótimo. Há 3 anos atrás, quando eles foram investir em dólar, né, às vezes dói um pouco quando o dólar sobe repentinamente. Hoje em dia, os dois franqueados de Orlando estão de dedo cruzado, o dólar subiu, vamos importar creme de leite. Né? Porque agora o custo do produto deles baixam, né, conforme o dólar sobe. Hoje a gente consegue fazer um bolo por um valor que nenhuma boleira da área consegue copiar, com uma qualidade muito maior. Deixa eu te perguntar uma coisa, então. A gente falou da estratégia, nós falamos da questão de você regionalizar, né, o produto. Eu queria te perguntar rapidamente, quantas lojas hoje tem na América lá? São quantas? Hoje a gente tem 2 lojas já operando, a primeira tem 4 anos, a segunda acabou de completar 2. A gente tem a loja de Chicago, que está fechada, a gente tem a loja de Michigan em negociação, a loja de Boca Raton em negociação, e a Sodier está aberta para franquias. Então vem a pergunta, é bom um empresário brasileiro franquear nos Estados Unidos? Seria ou você também entende que para uma franquia dessa e um produto brasileiro, tipicamente brasileiro, poderia também um americano fazer? Mas a pergunta é bom o mercado americano? Como é que está o mercado americano em relação ao franchising? As grandes redes mundiais hoje vieram do mercado americano. Tanto é que a modelagem de negócio, tanto o McDonald's, Subway, Burger King e outros que tem no mundo inteiro, a modelagem veio de lá. Então, é bom franquear nesse mercado? Como é que está o mercado para os investidores daqui irem para lá? Franquear é excelente. Né? Eu desenvolvo esse trabalho com investidores que querem morar nos Estados Unidos já há 10 anos. Né? O que você ganha, o que você paga por uma franquia é conhecimento. Né? Então, todos esses desafios que eu falei na palestra anterior, falei um pouco hoje, é uma curva de aprendizado, né? E tempo é dinheiro, né? Onde você perde muito dinheiro porque precisa aprender, que é cortado. Né? Então, todos os desafios de se empreender na América já foi passado pela Sodier. Sodier entendeu todos os desafios, né, que um franqueado tem indo para os Estados Unidos. Hoje eu tenho, por exemplo, a segunda franqueada, a Marta. Um beijo para a Marta, virou minha mãezona lá na América. Está assistindo a gente aí. A Marta da Sodier Metro-Oeste é uma senhora de 60 e poucos anos, com 2 lojas de muito sucesso no Brasil, um marido, um filho, uma filha casada, não está casada ainda,
Rodrigo precisa fazer aquele pedido de casamento. Aliás, estou falando aqui em público. Gabriela Cobra, já com filha formada, a vida feita, ela queria desbravar na América. Ela fechou a Sodier da Metroeste no meio da pandemia. Ela não fala nem inglês e arranha no espanhol. Né? A gente fez todo o processo para ela remotamente, porque a fronteira fechou, o depósito já estava pago no espaço, então eu toquei todo o projeto para ela, né, do começo ao fim. Ela chegou no dia, quando a fronteira abriu, no dia da inauguração da loja, já pronta para inaugurar a loja. A Marta tinha fila na porta na inauguração dela. Hoje ela fatura 75, 78 mil dólares por mês em venda de bolos. Esse é o ticket médio de uma loja de tamanho assim, regular, normal. Sim. A gente tem a loja 1 hoje, fatura cerca de 120, 150 mil por mês de bolos. A loja 2, que fica na mesma cidade, também em Orlando, já está no seu 78. Eu acho que o mínimo que a Marta fez durante a pandemia foi 38 mil dólares. Foi o primeiro mês de faturamento dela, que já entrou no break-even, e a partir daí ele foi só subindo. Então, para você investir numa Sodier hoje na América, você tem que ter quanto de capital, de investimento e um cash flow, um fluxo de caixa assim programado para você segurar um tempo? Olha, a gente sempre fala de 400 mil uma zona de conforto. Né? A 400 mil dólares. 400 mil dólares. Certo? Que nós estamos falando aqui de 2,5 milhões de reais, mais ou menos. Exatamente. Com payback de menos de 2 anos. Né? É o valor de uma casa, o valor de um imóvel que você está colocando nesse empreendimento. E um ticket de 80 a 120 mil dólares de receita. Exato. Sempre não é de lucro, é receita mensal. De receita mensal. A sua lucratividade aí, ela gira em torno de eu vou colocar aí, de 18% a 22%. Que é um excelente negócio. Absolutamente. Então, para aqueles que querem mudar para os Estados Unidos, quer montar alguma coisa para sustentar a família, que hoje é o negócio, uma franquia, ele vai te dar o conforto de já ter passado por essa curva de aprendizado, te dá o conhecimento necessário para você ter um negócio de sucesso, usar as ferramentas que eles já têm, as plataformas que eles já têm para isso acontecer. Então, você entra, a Sodier, ela tem o seu ponto de venda, seu sistema operacional, já tem a logística de importação já toda definida, onde você compra todos os produtos. Alguns produtos são locais, a farinha, manteiga, ovo é local, outros produtos são importados. Então, o que vem importado já vem importado pela marca. O que é para comprar lá, você já tem os locais onde podem ser comprados, quais são os melhores valores. Todo esse estudo ele já foi feito por você. A vantagem de ser uma franquia, ela é muito bem vista pelos olhos da imigração também. Né? Então, as duas franqueadas que estão nos Estados Unidos, a Marta, inclusive, está em São Paulo agora. Ela foi para o aniversário de 90 anos da mãe dela. Parabéns para a mãe da Marta. E ela já tem, né, a sua autorização de viagem, já está legalmente nos Estados Unidos com o investimento da Sodier. Então, para visto de investidores, a Sodier encaixa perfeitamente, né? Porque por empregar o número mínimo de pessoas, daí por diante. Então, para quem quer investir para morar, é uma opção mais excelente. Né? Bem, o pessoal da produção já está pedindo para fazer as perguntas já, mas eu queria só finalizar com você. Primeiro que o bate-papo foi sensacional, né? Eu acho que deu para todo mundo entender como é que é a realidade de você empreender na América. Você não pode ir com o peito aberto e arriscar, porque o risco é muito grande, mas você tem que ter uma orientação de uma empresa e de uma pessoa que nem o Luca para modelar, para entender, para como você vai chegar, estudar o mercado, entender a parte de comunicação e implementar o seu negócio. Para terminar aqui, qual que são os planos tanto da sua empresa de expansão, e você está trabalhando com a Sodier, mas também da própria Sodier em relação à América e outros países, países de língua portuguesa? Eu não sei como é que vocês estão pensando nisso para o futuro. A dona Cleusa e o Diego são os dois pilares da companhia. Eles já estão trabalhando aí em outros países. Eu não tenho ainda novidade com relação a outros países. Com relação à América, estamos abertos para a franquia.
né? A gente está começando a franquear na costa leste dos Estados Unidos. Em termos de logística, isso faz mais sentido, né, para a distribuição dos produtos importados. Então, desde Miami até Nova York, a gente está aberto para a franquia. Hoje a gente tem Michigan, Chicago, louco para abrir Nova York, louco para abrir Virgínia, Pensilvânia, que são áreas. Boston, em Massachusetts, é uma outra opção. Tem uma comunidade muito grande brasileira também lá em Boston. A maior dos Estados Unidos, na verdade, está em Boston. Então, o próximo franqueado que tiver interessado em abrir nos Estados Unidos, abre em Boston, que vai dar negócio. É isso aí, Luca. Gente, tem pergunta aí? Como é que vocês estão vendo aí, produção? Perguntas, por favor. Quem tem, tire suas dúvidas. Temos perguntas também do YouTube. Lá tem uma pergunta aqui, de Jetson. Olá, Luca, tudo bem? Tudo ótimo. Eu queria tirar uma dúvida com você em relação, por exemplo, uma pessoa já tem uma empresa aqui, mas ela quer abrir uma filial lá, que no caso seria uma franquia, né? Esse processo, quanto tempo leva, questão de valores, né? Para que a gente possa assim, ver se seria o ideal no nosso caso, que a gente tem empresa aqui, ou se não. Perfeito, ótima pergunta. Claro, o valor do seu investimento vai depender de você, né? A gente faz toda a parte, eu sou seu consultor do começo ao fim, então toda a parte, desde o planejamento até a execução, nós fazemos dentro do escritório. O fato de você abrir uma filial nos Estados Unidos, dependendo da situação da sua empresa, o tempo de empresa aqui, ela já te dá o benefício de aplicar para o visto L1, que é um visto de trabalho, onde você manda um executivo e sua família para expandir nos Estados Unidos. Isso daí te permite viver lá legalmente, o que é a vantagem. Aí, o valor que isso vai custar depende da atividade da sua empresa, do que a gente precisa. É importante fazer uma reunião, geralmente faço essa reunião por Zoom, a gente pode marcar um horário para a gente definir quais são os próximos passos, né? Dependendo da sua atividade, quais são as licenças operacionais, qual é o tipo de imóvel que você precisa alugar, qual é o número de empregados que você precisa contratar, quais são as nuances do seu negócio, você precisa de importação, exportação, coisas do gênero. Então, a gente faz um escaneamento total do seu negócio e aponta o melhor caminho de acordo com a sua atividade. A gente tem uma pergunta lá do YouTube. Não tem? Desculpa, sei que tinha. Tem alguém ainda que quer fazer uma pergunta para o Luca aqui em relação a negócios na América e levar o seu negócio lá para os Estados Unidos? Bem, então acho que é isso, né? Você quer fazer as suas considerações finais? Eu queria só tirar uma dúvida, que eu não sei se essa lei ainda está em voga, está vogando ainda, mas quem investe mais de $500 mil lá já consegue ter a parte do Green Card, ou isso mudou? Como é que está? Você sabe, você tem noção disso? Como é que está? Sim, tenho. A gente precisa sempre dizer, nos Estados Unidos, para a gente não ser processado por ninguém, a gente fala, não sou advogado, não posso dar conselhos legais. Tendo dito isso, vamos dar conselhos legais, né? Okay. Essa categoria que você está falando é uma categoria chamada EB5, que é uma categoria que foi muito popular, né, entre investidores, onde você faz um investimento passivo. Tem uma diferença muito grande, né? Onde você faz um investimento passivo numa empresa que já é pré-qualificada pela imigração, você deixa esse dinheiro empregado no projeto por 5 anos, você ganha o Green Card para você e sua família com isso. Antigamente, o valor mínimo de investimento numa área, eles chamam de Targeted Employment Area, que é uma área de alto desemprego, onde eles querem uma área subdesenvolvida. Se você empreender numa área subdesenvolvida, o investimento mínimo era 500 mil, agora foi para 800. Se você investir numa área que não é subdesenvolvida, você era 1 milhão, agora foi para 1.250.000, se eu não estou enganado. Né? O Targeted Employment Area é uma área que é desenhada pelo governo, ninguém entende como é uma área subdesenvolvida. Existem empresas hoje renomadas que usam o dinheiro de EB5 para construir, então são empresas idôneas, são projetos que saem mesmo. Então, o Hilton hoje constrói hotel
com dinheiro de EB5. O Orlando City Soccer, que é o estádio de Orlando, que foi construído pelo nosso querido Flávio Augusto, o dono da WhatsApp, não sei se é dono ainda da WhatsApp, fundador da WhatsApp, ele foi feito todo com dinheiro de EB5, com cotas de EB5. Né? Então, quando você é um empreendedor, você tem um projeto, você submete esse projeto para a imigração fala, tá, é um projeto de 8 milhões. Então, a gente pode, e nessa área, uma área que a gente quer desenvolver. Então, 8 milhões, a gente vai te dar 16 cotas de EB5 para isso. Então, você vai lá, você vende as cotas de EB5. Isso é uma vantagem muito grande para o construtor, porque permite a ele pegar empréstimo, né, desses investidores num juros de 0,5 ao ano, né, que nenhum banco vai te dar um juros de 0,5. É um juros horrível para o investidor, né, mas você não está investindo nesse imóvel para ter um lucro do investimento, você está investindo esse imóvel pelo Green Card. Então, tecnicamente, para quem tem $800 mil hoje e pode esquecer dele por um número de anos, é a forma mais barata, tecnicamente, de se ter o Green Card. Porque depois dos 5 anos, o investimento ele volta para você, junto com os juros. Geralmente, os juros que você acumula disso daqui é o que você paga pelo custo de advogado para aplicar para você e para sua família. Então, tecnicamente, depois de 5 anos, você tem um Green Card de graça. É isso aí. Quem tem 5 milhõezinhos aí para ficar escutando a conversa, deixa lá, depois vocês vão buscar. Tá certo? Eu queria agradecer, gente. Terminamos por aqui. Luca, parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado. A gente bateu um papão ontem, vários negócios, várias ideias, né? Vamos fazer desenho, eu tô aqui, hein? E ele é uma imagem que a gente tem de um brasileiro que foi desbravar a América e com muito sucesso. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Valeu, gente. Eu que agradeço a oportunidade.